Qual o sentido da dor? Nesta noite eu quero falar com vocês um pouco sobre isso. Qual o sentido da dor? A angustiosa busca por entendimento, acolhimento e segurança. Por que a gente sofre? Eu quero começar a minha fala aqui dizendo para vocês que eu não sou profeta. O retorno para mim aqui que está ruim, viu? Não estou conseguindo me ouvir. Quem canta sabe disso. Se der uma... Tá bem? Melhorou agora. Tá ok, pessoal. Carro parado na garagem. Quem for, levanta discretamente, finge que vai ao banheiro. Viu? DUM 3118 Siena e um NYF 1060 Fiesta e uma Ferrari. Não, Ferrari não está não. Eu tenho certeza que não está porque eu parei lá embaixo. Carros parados na garagem. Então, se for o seu carro, fala assim: olha, eu vou ao banheiro, desculpa, vou beber água. Pior que agora o coitado que levantar, tu vai saber que foi ele ou ela, né? Muito bem, meus irmãos, eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas apesar dos risos, das brincadeiras, dos reencontros, eu tenho certeza que nessa noite, muita gente que veio me ouvir aqui ou que está lá embaixo, deixou talvez algum tipo de problema em casa, que você questiona: Senhor, por quê? Eu quero pedir a sua licença para dizer que nesse momento aqui que nós vamos falar um pouquinho sobre a palavra de Deus, mais do que apenas um estudo bíblico sobre o sofrimento, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre os momentos de muita dor também que eu entrei nessa igreja aqui. Como eu falei, eu não sou profeta, mas não precisa ser nem profeta nem psicólogo para saber que atrás de muito rosto aqui pode ter muito questionamento a Deus, muita angústia, muita dor, muito sofrimento, e a gente pergunta por quê? Sabe, as pessoas às vezes perguntam para mim assim: Rodrigo, teólogo tem fé? Tem dúvida? Você como teólogo, tem alguma coisa assim que você fica assim, o porquê? É lógico. Todos os teólogos têm todas as dúvidas que você pode imaginar, todas as dúvidas. Aliás, existe até uma anedota, eles até colocam Niebuhr e Karl Rahner, dois teólogos que não batiam muito um com o outro, tinham ideias separadas, e a regra é a terceira lei da teologia. Para cada teólogo, há um teólogo em igual posição e opositor. Para cada teólogo com sua ideia, tem um que pensa diferente. É uma brincadeira que eles usam para dizer o seguinte: o teólogo também tem muitas dúvidas. E se você quiser saber, assim, uma das principais dúvidas teológicas, o próprio Filho de Deus manifestou na cruz do Calvário, quando ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Essa frase, quando a gente vê em filme, parece muito frequência modulada, né? Oh, Pai, por que me desamparaste? Mas o judeu, a pessoa do Oriente Médio, ele tem um Baraká, sabe a sua ascendência, e o povo do Oriente Médio, árabe, judeu, eles têm uma maneira muito forte de falar das coisas. Quando eles estão com raiva, eles estão com raiva mesmo. Quando eles estão alegres, eles saem pulando. Receber o Shabat no Muro das Lamentações é uma festa muito interessante, porque o judeu, quando o sábado está chegando, eles começam a dançar, cantar. Davi Melech Israel, Hai Hai Vel Hayam, Davi Melech. O sábado está chegando, é alegria, alegria, alegria. E vocês veem às vezes nos noticiários, quando tem um atentado à bomba, que alguém morre, a mulher na frente das câmeras, ela pega terra, ela joga na cabeça, ela começa a pegar a roupa e apertar. Eles demonstram com muita paixão os seus sentimentos. Nós ocidentais, que somos treinados a esconder os sentimentos desde criança. Quantas vezes o pai falava assim: homem não chora? Não é isso? Nós escondemos, eles não. Jesus veio ao mundo como um judeu, como alguém do Oriente Médio. Então, quando Jesus demonstrava as emoções dele, era para valer mesmo. Elahi, Elahi, lama sabachthani. Por que o Senhor me abandonou aqui? Por que o Senhor me deixou nessa cruz aqui? Se o próprio Cristo pôde fazer perguntas, por que eu não posso? É porque eu ouvi alguns adágios religiosos que eu não me converti a eles, eu me converti à Bíblia, não a algumas tradições. Uma das tradições que muitas igrejas dizem por aí, inclusive na Adventista,
é que o verdadeiro cristão jamais questiona por quê. Ele apenas fala: para quê, Senhor? Questionar por que pecado. Onde está isso na Bíblia? Eu coloquei pleonasmo de propósito, questionar por quê, porque diz que você pode questionar para quê. Se é pecado questionar por que Jesus então pecou, porque na cruz ele disse: por que me desamparaste? Qual é o sentido da dor? Aliás, os grandes servos de Deus no passado, meus amigos, eles não escaparam de profundos questionamentos. A Bíblia, quando eu a abro, eu não encontro um monte de pessoas que parecem de plástico. Você rasga as veias delas e não sai sangue, sai água. Eu encontro pessoas como eu, de carne e osso, que questionam. Vamos ver alguns exemplos? Eu já comecei do próprio Cristo na cruz do Calvário, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Olha Apocalipse capítulo 6, verso 10. Apocalipse capítulo 6, verso 10. Quando fala da abertura do quinto selo, João vê em visão as almas daqueles que haviam sido decapitados por amor de Jesus e da sua palavra. E olha o que diz Apocalipse capítulo 6, verso 10. Clamaram em alta voz dizendo, veja bem, clamaram em alta voz, com lágrima, com pranto, com aquela coisa que vem da alma, que do âmago. Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles não estavam apenas fazendo uma pergunta: Senhor, até quando não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Não era uma coisa tipo assim: escuta, até quanto tempo mais ou menos a gente vai ficar aqui? Não era assim. Era uma coisa que vinha da alma. É aquele grito semelhante ao que você tem quando você recebe uma notícia ruim. Você fala assim: meu Deus, por que eu de novo? E eu noto que, infelizmente, isso aqui é uma admissão pessoal que eu faço. Há muitos aqui que são religiosos, adventistas, católicos, evangélicos, talvez sem religião nenhuma, mas eu noto em muitas igrejas que eu passo, tanto da minha religião como de outras, uma espécie assim de incentivo a anestesiar sentimentos. Parece que quem demonstra sentimento não é cristão. Quem tem raiva não é cristão. Quem questiona o amor de Deus não é cristão verdadeiro, porque o verdadeiro cristão, ele é impávido colosso, ele não questiona, ele não tem sangue. E às vezes isso é passado para os outros na hora do desespero. Quantas vezes você está na dor, a sua dor profunda, e o outro te fala assim: tenha fé, tem que ter mais fé em Deus. Por que você está assim? Olha quanta coisa Deus te dá. Tem tanta gente passando fome no mundo, você está reclamando por quê? Gente, se o leite estiver azedo, não é o fato de ter criança passando fome na África que vai fazer o leite ficar gostoso. Ele continua azedo. E mesmo que tenha outras pessoas sofrendo, a minha dor é a minha dor. Outra passagem, Abacuque 1, verso 13. Abacuque 1, verso 13. Olha também o questionamento do profeta. Curioso que o nome do livro Abacuque significa o abraço de Deus. E olha o que diz Abacuque 1, verso 13. Quando ele intercede pelo povo, ele fala assim: olha a ironia do profeta com Deus. Ironia, eu diria. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que profedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Imagine só, se você viesse aqui à igreja e alguém fizesse uma oração como essa de Abacuque. Já pensou, pastor Nardi? Alguém chegar aqui e falar assim: ó Senhor, estamos cansados de esperar pela tua volta e o Senhor não volta. Nós estamos sepultando os nossos queridos, estamos envelhecendo, nós acreditamos na tua promessa e o Senhor não vem. O Senhor está cego. O Senhor não está vendo o sofrimento dessa igreja, Senhor? Se alguém fizer uma oração aqui, será a única.
Eu não estou incentivando que tragam isso para cá, não é esse o ponto. O ponto que eu estou colocando é que nós somos por demais treinados para não demonstrar. Então as nossas orações geralmente são poesias bem elaboradas. Senhor Deus nosso Pai, obrigado por tudo que Tu nos dás. Abençoa esse culto, abençoa a música, o maestro, o piano, todo mundo, o papagaio, o periquito, em nome de Jesus, amém, Senhor. Essa oração é válida? Claro que é válida, feita com sinceridade do coração. Não estou dizendo que ela é errada. Eu estou dizendo que esta oração é apenas a oração do palco, mas tem uma outra oração mais ávida que você tem o direito de fazer. Aquela oração que é feita mais de lágrimas, soluços e suspiros do que de palavras e frases ou poesias declamadas para Deus. Deus pode até apreciar a poesia, mas Ele prefere mais uma voz embargada. Salmo 13, verso 1. Salmo 13, verso 1. Olha o que o autor inspirado falou. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás o teu rosto de mim? A última passagem que eu tenho lá, Daniel 8, verso 13, a gente sempre quando fala da profecia das 2.300 tardes e manhãs, falamos só da conta, de Daniel 8, 14 para frente. Mas esquecemos talvez do mais importante. A profecia das 2.300 tardes e manhãs vem responder a uma pergunta que é feita. Qual é ela? Vamos abrir a Bíblia. Daniel capítulo 8, verso 13. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Eu dei apenas 4 exemplos centralizados com a fala de Jesus na cruz, para mostrar para vocês que a minha Bíblia, ao contrário de muito manual de religião que tem por aí, a minha Bíblia mostra pessoas de carne e osso, que gemem, que clamam, que questionam a Deus, que perguntam onde é que está o amor de Deus, pessoas que são semelhantes a mim. Se a Bíblia fosse escrita nos moldes do politicamente correto, 70% dela cairiam fora. Porque ninguém teria coragem de mostrar um grande pregador do Evangelho testemunhando para a igreja as fraquezas de fé dele. É melhor mostrar como se fosse uma pessoa que nunca perdeu a fé. Qual o sentido da dor? Será que existe um sentido? Qual que é o problema do mal? Qual que é o problema do sofrimento? Aliás, Eliot dizia que a humanidade não consegue suportar por muito tempo a realidade. A realidade é muito dura. E mesmo aquelas pessoas que estão me assistindo, que talvez sejam ateias, eu sou ateu, eu sou materialista, porque o ateu tem uma acusação. Eu vou falar qual é a acusação que o ateu tem. Na verdade ele tem várias, mas uma das palavras mais fortes que o ateu ou o antirreligioso coloca é a seguinte, 2 pontos. Vocês crentes, vocês religiosos, não têm estrutura emocional suficiente para enfrentar a realidade como ela é. Por isso que vocês imaginam um paraíso com o anjo cantando, com vida eterna, porque vocês não conseguem enfrentar, por exemplo, a realidade de que a morte é o fim. Karnal, esses dias mesmo, falou isso no vídeo dele. A morte é o fim, morreu, acabou. Mas como você é fraco demais para aceitar que morreu, acabou, você fica imaginando uma vida eterna, uma ressurreição, um paraíso. Aí vem os líderes religiosos e fazem uma lavagem cerebral em você, prometendo um céu que não existe. Mas desculpe-me, não é bem assim. Quer ver que não é? Tudo bem, você diz que os líderes religiosos enganam as pessoas com promessa de paraíso porque elas não conseguem suportar demais a realidade. Tudo bem. E os ateus que ficam demais presos em entretenimento e ficção? Não estão igualmente fugindo da realidade? Por que o mesmo ateu que fala isso, fala geralmente com um charuto na mão e um copo de uísque? Eu sou religioso e sou acusado de fazer uma lavagem cerebral nas pessoas, prometendo uma coisa que não é real. E o que fala isso está com um copo de uísque na mão. E sabe qual foi o vídeo mais polêmico que eu já publiquei na internet? Quando eu falei que não devemos apoiar bebida alcoólica. Absurdo, não tem nada a ver. Qual o problema?
As pessoas hoje querem tanto entretenimento. Qualquer físico que critica criacionismo ama assistir Star Wars, mesmo sabendo que aquele filme ali quebra todas as lógicas da física. É um filme completamente ilógico do ponto de vista físico, ridículo. E às vezes você tem uma convenção que vai ateu e vai aqui um monte de camarada daqueles ateus assim de leitor de super interessante, com a camiseta do Darth Vader. Eles adoram Darth Vader. Ou então The Flash. Lembram do The Big Bang Theory? Big Bang Theory, você sabe que eles são nerds e ateus. E aquele que é o mais ateu de todo, cada hora ele está com a... Eu fiquei olhando a contradição do Big Bang Theory. Eu sei que Big Bang Theory é um entretenimento, mas eu posso mesmo um entretenimento olhar com um olhar crítico, por que não? Se a própria Bíblia eu leio com olhar crítico, por que um entretenimento não vou ver com olhar crítico? Big Bang Theory, eu esqueci o nome daquele principal lá, Sheldon. O Sheldon, cada episódio ele está com a camiseta de um super-herói diferente. E o Sheldon faz muita chacota da fé. Tanto é que o pequeno Sheldon, ele é totalmente ateu. Mostra ele debochando de um pastor no púlpito. Então ele é físico, ele gosta de todas as coisas, mas ele ama o The Flash, ama o Superman. Gente, a única coisa que eu sei de física é o que eu aprendi no ensino médio. E mesmo no ensino médio eu aprendi que se o Superman voasse a velocidade que ele voa para pegar nos braços a Lois Lane que estava caindo, a velocidade dela caindo com a dele subindo, ela simplesmente ia cortar em 3 no braço dele aqui, só isso. Até eu que sou leigo sei disso. Mas aqueles que dizem amar a realidade e não querer nesse assunto de fé, amam assistir Superman. Não estão fugindo da realidade? Porque apesar deles saberem que a realidade não é o que o filme mostra, eles querem o filme, eles querem o entretenimento, eles querem a bebida alcoólica, eles querem a velocidade. Por quê? Eles querem a adrenalina, porque a realidade é dura demais, então é melhor fugir dela. Mas nós continuamos perguntando, tudo bem, Senhor, e se o céu não é uma ilusão, como os ateus dizem? Se o céu não é um engano, se isso aqui não é uma lavagem cerebral, por que, Senhor? E eu tenho certeza que essa pergunta está no coração de muitos de vocês. E muitos de vocês, mesmo que quisessem sair agora, ficariam, não, eu vou ficar só para ver como é que vai fechar esse sermão. Porque eu entrei aqui com essa pergunta, agora eu vou desafiar. E ele está colocando lá, por que, Senhor? Eu quero saber por quê. Por que Deus deixou isso acontecer? Antes de falar o porquê do sofrimento, deixe-me rapidamente aqui passar com vocês algumas tentativas de resposta que não respondem. Dinha, lembra quando eu tentava ficar falando alemão com sua mãe? Eu vou pedir licença a você, viu? Tem uma palavra em alemão que não tem tradução em português. Schadenfreude. Schadenfreude em alemão, Schaden é como se fosse uma desgraça. Freude é alegre. Então Schadenfreude seria a alegria pela desgraça. Vocês sabem que tem palavras que não tem tradução no outro idioma. Por exemplo, português a gente fala saudade. Não tem como traduzir saudade para o inglês. Você fala I miss you, mas não tem um substantivo para saudade. Os brasileiros deram um nome para um sentimento que os americanos não deram. Tudo bem? E os alemães também deram um nome para um sentimento que os brasileiros não perceberam. Nem os ingleses, nem ninguém no mundo. Schadenfreude significa assim. Imagina que você, e quem é da área de psicanálise aí vai explicar isso muito melhor do que eu, se tiver alguém que é psicólogo entre nós, psicanalista, psiquiatra. Tem psiquiatra aqui? Cadê? Tá lá? Eu vou falar aqui, e se eu falar qualquer besteira, fala assim, isso aí nem Freud explica. O inconsciente ele formulou a programação dele para te proteger.
Até os traumas que você tem, esses traumas são colocados na sua cabeça para te proteger. Por exemplo, se uma menina, a mãe passou para ela uma imagem negativa do pai, o pai te abandonou, e ela sentiu desde a infância isso no inconsciente dela, preparada por fato assim: papai não te ama, papai foi embora, papai te abandonou, só mamãe que é boa. Ela pode desenvolver um trauma, que ela é uma menina que nunca vai dar certo com rapaz nenhum. Por quê? Aquele trauma que ela desenvolveu foi uma forma do inconsciente dela protegê-la de sofrer a perda que a mãe sofreu, e ela pode desenvolver essa patologia não dando certo em nenhum relacionamento. Apenas um exemplo. Tá bem? Ou seja, o seu inconsciente, para você não entrar em pânico, sempre que uma coisa ruim acontece, ele tenta proteger você. Ele tenta dar uma explicação para você não entrar em pânico. Aí, quando uma pessoa, por exemplo, morre num acidente automobilístico, a primeira coisa que vem à sua cabeça é a seguinte: uau, eu também dirijo, eu também pego aquela mesma estrada, eu também posso morrer. Se Deus que defenda, você ouve aqui na igreja uma história que uma menina da igreja foi violentada numa das ruas de Belo Horizonte, se você tem filha, a primeira coisa: gente, Ariadne, você pensa sua filha. É automático. Então sabe o que o inconsciente faz? Para você não entrar em pânico, o inconsciente dá uma explicação. Não, aquela menina foi violentada porque ela andou no beco escuro aqui, ó. Você não vai por lá. É quase sintomático. O inconsciente ele faz isso o tempo todo. Teve um acidente de ônibus, quase todos morreram, mas a sua mãe que estava ali sobreviveu. Você comemora, mas na verdade você faz até um culto de ação de graças, mas é uma comemoração em meio à desgraça, porque a desgraça mirou e errou você como alvo. Schadenfreude, alegria na desgraça. É pecado ter essa explicação no inconsciente quando algo acontece? Não, não é pecado, acabei de falar. É uma maneira do inconsciente te proteger. Ficou claro isso para vocês? Você já percebeu na prática isso que eu estou falando? Sempre que você recebe uma notícia de desgraça com alguém, você dá um medo, ou sobre si mesmo, ou sobre os seus queridos, e automaticamente já vem uma explicação para aquilo ali. Não é isso? Aí que vem agora o problema do Schadenfreude. É quando você exterioriza a explicação. E nós quase sempre, num ato quase sádico, nós não apenas sentimos, mas exteriorizamos. Parece inocente, mas não é. Olhem esse quadro aqui que ilustra o Schadenfreude. Eduardo Zamacois e Zabala, Regresso ao Convento. É um quadro pintado em 1868, se eu não me engano, que está em Madrid, lá na Pinacoteca de Madrid. Esse quadro foi a maneira que o autor usou de explicar o Schadenfreude. O padre aqui apanhando com o burro empacado e os outros padres rindo da cara dele. Nós fazemos isso quase o tempo todo. Querem exemplo? Eu falei que eu já passei por distrito. A coisa mais terrível para um pastor na hora de realizar um funeral não é consolar os enlutados. Sabe qual é? É calar a boca dos que fazem comentários impertinentes. Eu lembro uma vez que eu tinha um grande amigo aqui em Belo Horizonte que morreu no acidente, o Laércio. Nunca mais esqueci disso. O Laércio estava vindo perto de Nova Era aqui, e o sábado estava chegando, e ele falou: eu prefiro passar o sábado com minha família em casa. E veio correndo, e acidentou e morreu. E no sábado a gente estava velando o corpo dele. O caixão foi fechado. E eu ouvi alguém falando assim: também foi viajar nas horas do sábado? Isso que deu. Outro falou assim: eu ouvi tudo isso, não estou inventando, mas ele vivia correndo, era pé de chumbo. Schadenfreude. Sabe o que a pessoa está dizendo com isso? Ele era pé de chumbo, eu não sou. E as pessoas vão passando essas explicações. E então minha sugestão é o seguinte: se tem alguém sofrendo do seu lado, não dá explicação não, fica calado. Ouça. Até os profissionais de saúde não falam quase nada, eles mais ouvem. A gente que descobre o problema. Pela ética médica vocês não podem dar a solução para a gente? Por que nós que somos leigos, que não somos psiquiatras nem psicólogos, ficamos dando explicação? Cala a boca, escuta o outro.
Não minimiza o problema dele. Muitas pessoas às vezes já vêm com você com uma dor e você piora a coisa. É fácil. Olha, Lacan. Não, desculpa, isso não foi Lacan, não, foi Karl Jaspers. Karl Jaspers dizia: não julgue o outro com seu código de valores. Nós sempre julgamos o outro com o nosso código de valores. Hoje alguém me perguntou, que eu preguei lá, tinha mais de 1000 pessoas lá no Catre. Você não fica nervoso na hora de pregar? Não, eu falei, não, graças a Deus não. Para mim é tão tranquilo como falar para 30 pessoas. Não fico nem um pingo nervoso, Luiz. Nem um pouquinho. Para mim eu estou falando com vocês aqui como se eu estivesse falando só com a Adinha. Não tem problema. Mas me coloca para fazer uma baliza em São Paulo, Belo Horizonte. Eu já perdi várias vagas de carro. Quando tem aquela vagazinha assim, você está com um monte de carro vindo atrás, aí eu vou achar outra. Se eu julgasse você, se o falar em público e fazer balize fossem questões de lidar com o sofrimento, imagina só você, Soneja, Rodrigo, eu não tenho coragem de pregar de jeito nenhum. Eu vou falar assim, que isso? Frescura sua, prega. Eu prego, por que você não prega? Mas pode me ensinar a balize. Viu? Percebeu? Não julgue o outro com seu código de valores. O que é óbvio para você não é óbvio para o outro, mas você faz o outro sofrer. Sabe por quê? Para mim já é difícil fazer a balize. Você fala assim, você que não sabe direito, você piora a situação, você me coloca pior ainda. E quando a pessoa está sofrendo, fala assim, não é nada não, você está sofrendo à toa. Não faça isso. Sabe, nosso primeiro objetivo nessa vida, essa frase é atribuída ao Dalai Lama. Como eu não vi a fonte primária, vou colocar uma interrogação. Mas mesmo que não for dele, qualquer coisa fala que foi de Clarice Lispector e está valendo. A frase é bonita e eu acho que ela faz sentido. Nosso primeiro objetivo nessa vida é ajudar aos outros. Se você não pode ajudá-los, pelo menos não os machuque. Faça um favor. Agora, outra maneira que tem de tentar resolver o problema, uma eu já falei que é o Schadenfreude, fica dando explicações que não respondem nada, a outra é rejeitando a evidência de Deus. Uma vez eu estava dando estudo bíblico para esse casal aí, esse moço, quando eu estudei a Bíblia com ele era ateu, alemão, ateu, e ele faleceu, infelizmente, mas faleceu acreditando em Cristo e estava próximo do batismo. O nome dele é Peter Garsten, um dos maiores iluminadores do Brasil. Ele trabalhava com Oscar Niemeyer. E ele começou a passar para o Oscar Niemeyer as coisas que ele ouvia no estudo bíblico. E você sabia que a última planta que Oscar Niemeyer fez em vida, quem morte vai fazer mesmo, né? Não, tem que explicar. Vai ter um espírito entre nós, ele vai... Obrigado, viu? É verdade, já pensou alguém querer ganhar dinheiro aí, né? É um arquiteto espírita, uma planta psicografada por Oscar Niemeyer. Mas é com muito respeito aos espíritas. Eu discordo da doutrina espírita. Eu não acredito na reencarnação, mas o carinho e o amor que os espíritas demonstram no sopão, na solidariedade, na campanha do agasalho, sabe? Eu acho que nós devemos aprender a respeitar, mesmo discordando da religião, a respeitar as pessoas. E às vezes eu noto que muitos evangélicos olham o espírita quase como um leproso. Isso dá agonia. Isso não é bom. Eu não gosto de fazer isso. Tudo bem, qual a sua religião? A Assembleia de Deus, muito bem, você batiza, você é espírita. Por quê? Eu fico tão chateado quando um evangélico fala assim, qual a sua religião? Adventista. Que pensa que é seita? E por que eu vou fazer isso com o espírita? Repito, eu, Rodrigo Silva, não acredito que as manifestações espiritualistas sejam espíritos realmente desencarnados. A Bíblia não dá margem para reencarnação, tá certo? Mas, disto posto, a pessoa que está no espiritismo é uma pessoa que merece todo o meu apoio e meu respeito, e eu bato palma para o trabalho missionário que eles fazem, para o trabalho assistencial que eles fazem, de divisão do pão e tudo mais. Então, os espíritas não fiquem chateados com essa brincadeira que eu fiz aqui, viu? Se um homem não sabe rir de uma boa piada, desconfie da religião dele. Continuando o que eu estava dizendo para vocês. O Peter Garsten conversou com Oscar Niemeyer, e a última planta que o Oscar Niemeyer fez em vida foi de uma igreja adventista do sétimo dia. Sabiam disso? E quando você lê no livro a forma como ele escreve aquilo ali, e eu tenho lá em casa a planta original do Niemeyer com a assinatura dele.
Está guardado lá em casa. Mas por que eu contei essa digressão aqui? O Peter, quando a gente entrou no assunto do sofrimento, eu vi que o Peter, ele tinha muito rancor da ideia de Deus. Aí eu entendi o ateísmo dele. Eu falei, Peter, eu sei porque você é ateu. Sabe por quê? É melhor pensar que não há ninguém lá em cima do que acreditar que tem um Deus que te abandonou. Porque se não tem ninguém lá em cima, pelo menos você não tem ninguém para odiar. E muitas pessoas negam a evidência de Deus. Esse é o problema do ateísmo. Esse é o problema do ateísmo. Ele nega a evidência de Deus às vezes porque não quer odiar a Deus e continua odiando. Mas na verdade, deixe-me dizer que o ateísmo é uma resposta simplória e snob. Afinal de contas, se não há Criador, se o universo é tudo que existe, o universo é eterno, já estamos evoluindo há tanto tempo e a morte está aqui, nós deveríamos estar acostumados com a morte, mas nós não acostumamos com a morte. Mesmo o mais realista dos ateus sabe que criança e leucemia não devem ser conjugadas na mesma frase, ainda que a gramática o permita. E eu pergunto, se não existe Deus, se tudo é uma ilusão, qual o problema de criança ter leucemia? Qual o problema? É a natureza, todo mundo morre. Leucemia, um erro genético acontece, lá o câncer sobe. Qual o problema? A morte, a dor, deveria ser algo tão natural como tomar banho, espirrar, comer, beber água, fazer sexo. Mas tem alguma coisa dentro de mim, dentro de você, por mais que você seja ateu, materialista, que você sabe que a realidade pode até ser esta, mas alguma coisa diz dentro de você que a realidade não deveria ser esta. Criança não deveria morrer de leucemia. Pessoas não deveriam passar fome. Qualquer ateu em sã consciência admite isto. Mesmo que ele fale, a realidade é essa, acabou. Mas ele sabe, mas não deveria ser. E de onde vem essa ideia, esse desejo de vida eterna? Aliás, uma pergunta que eu faço para um ateu é o seguinte: eternidade existe? Se a eternidade existe ou não existe? É para um ateu. É porque às vezes o ateu faz muita pergunta para o crente, mas a gente também pode fazer pergunta para o ateu. Quer uma pergunta para balançar um evolucionista? Evolucionista ateu? O que veio primeiro, a fala ou o pensamento no ser humano? O ser humano primeiro começou a pensar ou a falar? Se ele pensa, ele tem que pensar no idioma. Qual era esse idioma? Explica, à luz da evolução das espécies, sem Deus como Criador, como o ser humano passou a pensar/falar. Ele falou primeiro ou ele pensou primeiro? Se ele pensou em algum idioma. Qual era esse idioma? Não existe como você pensar sem um idioma fixado. E não tem como o homem ter um idioma fixado sem ninguém que o ensine. Se o homem não tem ninguém que o ensine porque não existe Deus, então não existe idioma pré-fixado. Se não existe idioma pré-fixado, não tem pensamento. Se não tem pensamento, não tem fala. Se não tem fala, não tem pensamento. Por que a gente está aqui? Essa é a questão. Tem que ter algo a mais, tem que ter alguém a mais. É relativamente fácil viver como ateu. Difícil é morrer como ateu. A visão ateísta, ela acaba vulgarizando a todos nós, porque até nos dramas pagãos, o homem respira a eternidade. E quando o ateu fala que a vida é só isso aqui mesmo, ele vulgariza tudo, vulgariza a morte, a dor, o luto, porque o ateísmo está dizendo para você que o seu luto é besteira, todo mundo morre. Aliás, já dizia o poeta Fernando Pessoa, o que é o ser humano senão um cadáver adiado que procria? Existe uma outra forma de negar o sofrimento, que é o chamado demitologismo. São pessoas assim, que elas não querem se dizer ateias, mas elas colocam Deus pequenininho. Existem alguns livros sobre isso por aí, God's Lesser Glory, a menor glória de Deus, esse Jesus, a Revolutionary Biography do John Dominic Crossan. Você tem também outras ideias. Ouvi uma vez um teólogo dizendo assim, o diabo não existe, Deus não sabe. Para dizer que não tem conflito entre o bem e o mal e Deus não é onisciente. A Bíblia é um mito. A evolução das espécies trouxe tudo à existência. O problema é que mesmo nas igrejas tem gente ensinando isso. Há pouco tempo, com todo respeito aos meus irmãos católicos, o próprio Papa
O Papa Francisco, que é um homem assim, puxa, eu tive um colega que eu conheci na Argentina, o Papa Francisco parece um homem tão simples, tão... E o próprio Papa Francisco falou uma coisa, eu falei, como é que um Papa pode falar uma coisa dessa? O Papa Francisco falou, a Bíblia é um mito, a evolução das espécies que é a realidade. E eu lembro quando eu estudava aqui com os jesuítas, uma vez que eu falei aqui sobre o Mar Vermelho, a abertura do Mar Vermelho, e o padre falando do mito. E eu perguntei, padre, por que é um mito? E eu lembro que ele falou assim, como é que esse camarada está no mestrado pensando assim? Eu falei, não, tudo bem, padre. Se o Mar Vermelho é um mito, e a ressurreição de Jesus? Ele toma um susto, abriu o olho. A ressurreição de Jesus é verdadeira, porque a sua igreja não acredita que Jesus ressuscitou? Eu falei, não acredita. Mas é porque, racionalmente falando, é mais fácil acreditar que o Mar Vermelho se abriu do que um homem que esteve morto 3 dias, levantou, comeu pão e subiu para o céu de carne e osso. O que se esquece é que tem um jogo de dominó. Se não existiu Jardim do Éden, como a Bíblia acontece, como a Bíblia declara, então não teve o pecado original. Se não teve pecado original, então Jesus veio fazer papel de quê? De tolo, porque a Bíblia fala que ele veio morrer pelos nossos pecados. Então quando o padre levanta na igreja assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e levanta a hóstia, que pecado? Não teve pecado, padre. O Papa falou que o Gênesis é um mito. Não teve pecado original. Se é um mito, por que na missa fala eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e quebra a hóstia? Não tem pecado para ser tirado. Nós somos apenas a evolução dos primatas, do Pithecanthropus erectus, do Homo sapiens e assim por diante. Do Ramapithecus. Vou mais além. A cruz perde completamente o sentido e tem muitos evangélicos falando a mesma coisa aí. Muitos evangélicos, muitos teólogos evangélicos dizendo que não tem esse negócio de até alguns, aí agora no campo evangélico, alguns duvidam até que a ressurreição de Jesus foi verdadeira. E Paulo falou, se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé. E Jesus falou, se você tiver vergonha de mim, eu terei vergonha de você diante do meu Pai. Existe uma outra forma de responder o problema do sofrimento, que é o psicologismo. São pessoas que querem... A gente vê demais isso no programa da Fátima Bernardes. Se você quiser chegar lá com um cabelo desse tamanho e o exército te recusar porque você tem um cabelo desse tamanho, que barbaridade do exército. Recusou porque você tinha um cabelo grande. Não se podem ter normas mais. Se você quiser andar pelado na rua, ninguém mais pode falar que você está tendo um atentado ao pudor. Você quer andar pelado, qual o problema? Você quer colocar um homem nu numa exposição e colocar a criança tocando no corpo? Isso é arte, tudo é permitido, nada é errado. E, aliás, há um tipo de religião que quanto mais convicto e comprometido com ela você for, menos convertidos você arrebentará. O louvor ao próprio ego. E hoje nós vemos uma egolatria tremenda. E algumas igrejas, indo no mesmo viés da Fátima Bernardes lá, também querem tornar a igreja relevante. Eu fico preocupado. Ontem eu falei sobre isso numa das igrejas que eu preguei aqui. É muito bonita a questão da música, é muito bonita a questão do coral, mas as igrejas não podem ser ponto de encontro. Igreja é lugar para a palavra de Deus ser centralizada e adoração da palavra de Deus. Tem gente dizendo por aí que igreja agora é lugar de encontro social. Não é lugar de encontro social. Há igrejas que não tem nem o púlpito mais. Sabia? Até tem a ver com a história da música. Quando você faz um estudo... Eu estava semana passada pela Turquia. E eu passei em várias igrejas antigas, e eu falei um pouquinho sobre a música nos tempos antigos e sobre a liturgia. O púlpito na sinagoga ficava no centro. Todo mundo que sentava, o olhar era para o púlpito no centro, onde a Torá era aberta e lida. Quando as igrejas cristãs se formaram no 4º século, o púlpito passou para frente, como está essa posição aqui, em forma de sala de aula. Quando a igreja trocou a Bíblia pelo sacramento, o púlpito foi lá para o canto e no lugar ficou a mesa da Eucaristia. Depois, com o tempo, o púlpito sumiu do canto e você vê muitas igrejas católicas hoje só tem a mesa da Eucaristia, não tem mais o púlpito. Algumas têm apenas aquele pequenininho assim, onde lê ali o Evangelho. E mesmo os católicos que aqui estão admitem comigo. Você sabe de cor toda a Bíblia, toda a missa, que até hoje eu sei. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Orações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Pai. Você sabe de cor tudo. Eu sei até em latim. Mas pergunta o que o padre pregou no último domingo, você não lembra. Que a parte menos importante da missa é quando o padre prega.
De novo, católicos, não se sintam... Eu estou fazendo autocrítica da religiosidade de uma maneira geral. Eu falei da minha igreja também, dos evangélicos. Sabe por quê? Porque agora o centro é a Eucaristia, não é mais a palavra de Deus. Isso é sério. Por isso que as pessoas hoje estão sabendo tanto de liturgia e quase nada de Bíblia. E para não pensar que eu estou marretando os católicos, mesmo aqui dentro, se eu tiro o púlpito, pode parecer apenas uma questão de estética, mas você com a mudança do mobiliário da igreja, vocês também está interferindo na teologia e está espelhando uma teologia. A mobília não é só assim, eu vou tirar o coral aqui, vou botar para cantar lá atrás. Não é só isso. Cuidado, muitas igrejas hoje, o pregador já não é pregador mais, é coach. E perdão, desculpa se alguém que for coach, estou com a raiva desse negócio de coach entrar para o púlpito. É um tal agora de começar a imitar coach. Não, até o jeito de falar parece um stand-up, não parece um pregador. É o microfonezinho aqui, é o terninho de marca, aquela coisinha, nem abre a Bíblia com os irmãos, só fica falando um monte de coisa de autoajuda e aquelas coisas engraçadas, e no final você é a parte mais importante da sua empresa. Não é isso. Tudo bem que um coach vá para uma empresa para fazer um trabalho de coach lá, tudo bem, não estou negando isso aí. Tem muitas empresas que contratam psicólogos para fazer treinamento de empresa, tudo bem, não estou falando que isso é errado. Como eu também não acho errado a profissão de palhaço. Eu acho até válida a profissão de palhaço. Nem por isso eu vou colocar uma roupa de palhaço e contar piada para vocês o tempo todo aqui. Entenderam? Cada um no seu lugar. Médico é muito bom, mas aqui não é lugar de fazer cirurgia. Fazer cirurgia no hospital. Então cuidado, muitos púlpitos hoje estão virando stand-ups, coaches. É pregação da palavra. Só assim você vai entender o problema da dor e do sofrimento. Aí tem teodiceias também deturpadas, maneiras deturpadas de explicar a Deus, quando coisas ruins acontecem a pessoas boas. Que Harold Kushner diz que Deus não é tão grande assim, por isso que Deus comete falhas. O politeísmo do passado, que tentava explicar a dor no mundo através da junção de vários deuses. E que interessante que quando os deuses do Olimpo enfraqueceram, as pessoas voltaram a adorar a natureza, animismo. E hoje nós temos a mesma coisa aqui, a volta do animismo, do misticismo e do cientificismo. Por que isso? A mesma universidade pública que não deixa nós termos um simpósio sobre criacionismo. Uma vez eu fui barrado de falar na Unicamp, uma coisa foi parar até nas páginas da revista Isto É. Alguns devem ter visto aí. Na Isto É, porque não podia falar de Deus na Unicamp. Mas a mesma universidade faz às vezes uma semana de cultura afro, ou de yoga, ou de... coloca todo mundo deitado lá para fazer meditação. Uma vez eu passei numa universidade, não vou falar qual é, universidade pública, eu passei nessa sala, tá todo mundo deitado lá assim, de barriga para cima. O que é? Não, professor, estou fazendo meditação. É isso aí. Há pouco tempo, nesse livro meu, eu conto algumas histórias sobre universidades aí. No Rio de Janeiro, numa universidade lá do Rio, suturaram a vagina de uma menina, grupos feministas, ela mesma, e ficou pelada com a vagina sendo saturada em público, costurada, que era uma forma de demonstrar o repúdio da mulher ao machismo dos religiosos. E com o apoio da universidade, estava lá planejado, noite da, não vou falar o nome porque é um palavrão, da tal satânica. É uma inversão de valores tremenda. Criticam a religião porque a religião é homofóbica e querem casar dentro da igreja. E querem ter a bênção da Bíblia. Eu não entendo, é uma inversão de valores tão grandes, tão grande. Nós colocamos jogadores de futebol no trono como se fossem os ídolos, os defensores do Brasil, e morremos por isto, e não temos a coragem de pregar o evangelho para ninguém, ou de alguém na hora da dor. O cientificismo, eu vou pular aqui um pouco por causa do tempo, o culto da terra agora, Avatar, isso aí não é, esses filmes não vêm à toa. Nós estamos vendo agora de novo o animismo, o culto da natureza. A natureza é o Deus. Todas essas tentativas, meus amigos, de responder o problema do sofrimento, não responde. O que diz a Bíblia? Eu vou agora o que diz a Bíblia. Aliás, deixa eu contar para você só uma coisa. Tem uma religião que os ateus gostam. Até Nietzsche falou bem dela, o budismo.
E quem estuda um pouco, não vou simplificar, é lógico que a doutrina budista e a doutrina hindu é muito mais complexa do que eu vou reduzir aqui em 1 minuto de fala. Eu estou consciente disso. Mas vocês sabem que uma das essências do budismo zen e das religiões hindus é dizer que o sofrimento é uma ilusão, que a dor não existe. Se você atingir o nirvana, você vai superar a dor. E tem uma anedota que um médico com esses pensamentos budistas / hinduístas, uma vez estava num vilarejo com uma criança, e ele sempre ensinava que a dor é passageira, e o menino: doutor, vai lá, cuida do meu pai está doente. Meu filho, seu pai não está doente, ele pensa que está doente, por isso ele está, a doença dele está na cabeça, ele só pensa que está doente, isso é uma questão de ilusão de ótica. Aí um dia o menino chegou assim: doutor, meu filho, o seu pai... Não é sobre meu pai não. Que é a sua mãe. Ligaram agora que ela pensa que está morta. Sabe qual que é o problema dessas espiritualizações dessa? Como é que a Bíblia responde ao problema da dor e do sofrimento? Eu vou falar com vocês. O mal é um mistério para a Bíblia. O mal não é um problema. Embora, às vezes, por questão apenas de semântica, a gente fala o problema do mal, no meu livro eu coloco o problema do mal por questão de semântica, mas, a rigor, o mal é um mistério, e mistério não é problema. Problemas são questões intelectuais para serem resolvidas. O problema é racional, mas o mal é irracional. Logo, não pode ser um problema, ele é um mistério. Mistério é algo que nos envolve, por isso não temos a solução mental contra ele. Por exemplo, chegar a Marte é um problema. Apaixonar-se é um mistério. Mistério você aceita e tem esperança de algum dia resolver. Problema você resolve. Por isso que muitas pessoas estão se degladiando, porque elas conseguem sempre querer resolver o problema do mal, e nós não temos paciência com os mistérios, nós queremos respostas rápidas. Por isso preferimos pensar no mal como problema. O mal não é uma questão lógica, mas existencial. Não queremos razões para o mal, queremos a solução dele. Por isso que quando muita gente me pergunta: Rodrigo, qual a origem do mal? Eu não quero saber o motivo do mal, eu quero saber como me livrar dele. Quando eu vou ao médico, não adianta saber como eu adquiri tuberculose, eu quero saber como curar. Como adquirir, agora não adianta, eu já estou tuberculoso. Se vivêssemos só de lógica, ninguém se apaixonaria, nem apreciaria uma canção, porque canção não é só lógica. Eu sei que tem uma lógica ali na maneira como você coloca os compassos, os acordes, os arranjos, mas tem algo a mais do que isso aí. E eu quero ler com vocês aqui rapidamente, que o tempo está avançado, uns poucos trechos do livro de Jó, para você entender como é que a Bíblia acentua o problema do mal. Eu não gosto de ser muito prolixo com o horário, são 20 para as 9. A gente pode levar esse culto até 9h15? Tranquilos? Há visitas e eu não quero perder o auditório, não, claro. Eu não quero ter um auditório, depois um dormitório, terminar com um cemitério, né, Luiz? Vamos abrir a Bíblia no livro de Jó. Eu vou dar para vocês a resposta bíblica agora do sofrimento. Está preparado agora para a resposta bíblica? Já dei as que não me satisfazem. Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Essa palavra íntegro no hebraico é tam. Tam significa que Jó era um camarada bom em tudo. Ele era bom pai, bom marido, bom esposo, bom professor, bom vizinho, bom líder de comunidade. O homem era íntegro, caráter impecável. E a Bíblia vai mostrar que o mal começou a bater em Jó. Jó não podia passar por aquilo. Lembra que eu falei criança e leucemia na mesma frase? Essa primeira frase do livro de Jó já mostra que o mal é algo ilógico, que não existe uma razão para ele. O mal não é lógico. Aí diz assim no verso 6: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Viram isso aí? Deixa eu explicar isso aqui à luz da cultura do Antigo Oriente Médio. Essa expressão de Jó, num dia em que os Bnei Elohim, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante o Senhor, a composição aqui é a mesma de grupos de pessoas que vão ao rei
para apresentar as suas demandas. É o seguinte, os reis do passado, eles tinham o seu reino e do lado havia vários reinos vassalos. E cada reino vassalo mandava o seu representante até o rei uma vez ou outra no ano. Por que iam todos reunir ali? Em primeiro lugar, era a maneira do rei ver que todos no reino continuam fiéis a ele, à aliança. Segundo, era a maneira de todo mundo apresentar suas queixas. Olha, o reino tal aqui não está deixando eu usar a água e tal, e o rei era um mediador entre eles ali, entenderam? Então todos foram apresentar perante Deus, os seus representantes. Aí a Bíblia fala, veio também quem? Deixa eu falar um pouquinho do hebraico para vocês. Existe algum advogado em nosso meio? Ou pessoas da área do direito? Vários. Pode levantar a mão, não vou processar ninguém, gente. Eu medo. Com a B, tudo direitinho, né? A palavra Satã, em hebraico, primariamente, não significa Satanás. Na Bíblia até tem um erro de tradução aí, quando coloca veio Satanás com S maiúsculo. Na Bíblia está assim, Gam ha-Satã, veio também o Satã. Se você for um dicionário de hebraico antigo, você vai ver que a palavra Satã, como substantivo, significa advogado de acusação, promotor. É legal a palavra, é uma palavra jurídica, é um termo jurídico. Pelo fato de Lúcifer, do anjo caído, ser o nosso acusador, por isso que ele tem o título de Satanás. Tudo bem até aí? Agora, mais uma coisa para vocês aprenderem. Na língua hebraica, você nunca coloca artigo antes de nome próprio. Na língua hebraica, não se põe artigo antes de nome próprio. Então está assim, ó, Gam, também, o Satã, veio também o Satanás. Se não se coloca artigo antes de nome próprio, ali então não se refere ao nome dele, mas ao cargo. E qual é o cargo dele? Advogado de acusação. Agora, com respeito aos advogados que estão aqui, eu vou explicar para vocês um pouco do direito do Oriente Médio. Talvez vocês já estudaram esse direito comparado, história do direito. Vou falar um pouquinho aqui como é que funcionava. Na cultura do Antigo Oriente Médio, não existia o profissional advogado. Não existia. Como é que funcionava, então, a questão do Satã, do promotor, do advogado de acusação? Qual o seu nome aqui? Eider. Falei certo? Eider. Se o Eider tem uma demanda contra o Luiz, e eu sou o rei da cidade, o Eider chega para mim e fala assim, Rodrigo, rei Rodrigo, Luiz me roubou uma vaca. E eu vejo na acusação dele elementos suficientes para ter um case. O que eu faço? Eu conclamo um julgamento. E eu nomeio o Eider o advogado de acusação. O Eider não vai contratar um profissional do direito. Ele mesmo vai ser o advogado de acusação em causa própria. E quem vai ser o contraponto que fará as vistas de advogado de defesa? O próprio rei, que é ao mesmo tempo juiz e advogado de defesa. Em que sentido, então, que eu vou ser advogado de defesa do Luiz? Simples. A minha defesa pode ser assim, tá bom, o Luiz te roubou uma vaca, então eu vou defender o Luiz. Ele tem que te devolver uma vaca e não duas. Você tem o direito de ir lá no quintal dele e pegar uma vaca dele, mas você não pode fazer mais nada no quintal dele, pegar nenhuma galinha. Entenderam em que sentido que funciona a defesa? A defesa naquele tempo não era uma maneira apenas de proteger o acusado para que ele pagasse apenas por aquilo que ele errou. Ficou claro para vocês? Para que ele não tivesse excesso de pena. Vamos recapitular? Quem era o juiz? O rei. Quem era o advogado de defesa? O próprio rei. Quem era o advogado de acusação? O próprio lesado. A pessoa que foi lesada. Ok. Guarda essa informação. A Bíblia diz, veio também Satanás entre eles. No hebraico, essa expressão Gam ha-Satã também, ela é irônica.
ela dá a entender que ele estava ali e ele não era para estar lá. É como se eu falasse em português assim. Vamos supor que o Arno, cada um pegando um de exemplo, que o Arno foi um camarada que viveu falando mal de mim, falou mal de mim, falou mal de mim, falou mal de mim, falou mal de mim. Aí no dia do meu aniversário, as pessoas vêm e o Arno vem todo feliz, me dá um abraço e tudo mais. Aí eu vou contar o que aconteceu, eu falo assim, Edinha. Ela fala, poxa, pastor, foi todo mundo no seu aniversário? Eu falei, foi todo mundo, ó. Foi o Luiz, foi a Cláudia, foi o Talvanes e também o Arno, você acredita? Se eu coloco também o Arno, você acredita? Vocês notem que eu estou falando com ironia. Alguém que não deveria estar lá. No hebraico está dizendo que esse Satã, que esse advogado de acusação, está ali, mas ele não deveria estar. Mas ele não está como intruso. Ele não está como penetra. Ele está como advogado de acusação. Com base no que eu acabei de falar do Oriente Médio. Se ele é um advogado de acusação, quem é o acusado? Vocês acham que é Jó? É o próprio Deus. Jó é o objeto da demanda. E Deus pergunta para ele, Miaim Tabô, que diz assim, que fazes aqui? De onde vens, né, no verso 7? Perguntou o Senhor Satanás, de onde vens? Miaim Tabô, ou seja, como é que você entrou aqui? Você não tem esse direito de estar aqui. E qual a resposta dele? De rodear a terra e passear por ela. De novo, esse passear pela terra é uma expressão idiomática, significa, eu andei pela terra e ninguém lá se opõe ao meu governo. Os reis tinham o costume de passear pelo seu reino para ver se ninguém se opunha a ele. Então, um rei passeando por um reino significa verificando que não há oposição. Lembra que Davi passeava pelo seu palácio quando ele ouviu Betseba tomando banho lá embaixo. Diz que Deus passeava pelo jardim do Éden na viração do dia para ver se ninguém se opunha. Satanás falou a mesma coisa. Eu passei pela terra, a rodeei e ninguém se opõe ao meu governo. Aí Deus responde com uma pergunta. Não. Você já viu meu servo Jó? Ele é meu também, o Senhor não me dá o que é meu de direito, a terra é minha, eu tenho o direito de estar aqui, não é Adão que deveria estar aqui, sou eu, porque Adão me entregou o planeta Terra, Adão e Eva me entregaram o planeta Terra, eu tenho o direito legal de estar aqui e não estou. E os advogados aqui sabem que algumas coisas podem não ser morais, mas são legais. Pode ser imoral que a sentença seja dada, mas pela lei é aquela sentença que tem que ser dada. A coisa é imoral, mas é legal. Satanás não tinha o direito moral de estar no céu, mas tinha o direito legal. O casal adâmico entregou para ele e a desgraça começou. Por que Deus permitiu então a aflição de Jó? Porque Deus não manipula os dados. Estava todo mundo vendo a cena. Deus não era como esses políticos que o pessoal mostra assim, olha, você roubou isso, as contas não batem, e ele ao invés de mostrar uma refutação, ele fica assim, eu sou justo. Isso você notou? Isso é uma falácia, né? Muitos políticos, ele não mostra. Você fala assim, olha, Rodrigo, eu tenho uma fotografia de você fumando maconha na porta da igreja. Como é que eu respondo isso? Você tem isso aqui? Mas eu tenho aqui, olha, a mesma fotografia analisada por um perito da Polícia Federal, falando que a foto foi montada. Aí eu desmontei seu argumento. Mas você traz uma fotografia dessa, eu fico assim, não, isso é o inimigo querendo acabar comigo, isso é mentira. Você não está respondendo. Deus não é desses. Deus falou, não, eu vou provar que eu não compro ninguém, nem Jó. Pode tocar na vida dele, e você vai ver que ele continua me amando. Agora, quando você vai ver a história de Jó, ela encaixa com uma teologia da época que era a seguinte. Lembra do Schadenfreude? Ah, o outro morreu porque fez isso. Como eu não faço, eu não vou morrer. Aí ele teve câncer, mas também ele vivia bebendo Coca-Cola e comendo carne, e eu, como sou vegetariano, não vou ter câncer. Aí vem a justificação pela soja. Não é assim? A mesma coisa havia no tempo de Jó. As pessoas tinham claro na cabeça delas assim: quem está fiel a Deus é coberto de bênçãos. Quem tem algum pecado secreto, por mínimo que seja, Deus vai punir com castigo.
Então, as mulheres que estão aqui em nosso meio, se você não conseguisse engravidar naquela época, você tem um pecado sobre você, porque você não consegue engravidar. As outras mulheres não conversavam com você, elas te isolavam, você tinha que lavar sua roupa sozinha, tinha que buscar água sozinha. Lembra a mulher samaritana lá? 5 maridos tivesse e esse que tem não é teu marido? Se você tivesse alguém na família que tinha lepra, ninguém mais conversava com você. Qualquer problema na vida é porque você está em culpa. Hoje também não é muito diferente, né? Aí você vai entender uma coisa. Quando Jó começa a sofrer, olha o que a Bíblia fala que aconteceu. Os amigos de Jó vieram até ele, não vieram? E eles encontraram Jó, que antes era próspero, empresário, rico, estava sentando aonde? No lixão da cidade. Os amigos de Jó eram simpáticos a ele ou não? Claro que eram. Tanto é que eles saíram da sua casa para ir consolar Jó. Mas eu pergunto a vocês, eles ficaram vários dias sentados com Jó lá sem fazer nada. Por que eles não fizeram nada? O que vocês acham? Se tem um empresário aqui da igreja e ele cai e quebra, aí vários aqui falam assim, olha, coitado, vamos tirar um tempo, vamos ficar com ele lá, sentado debaixo da ponte lá e tal. Olha, para o camarada sair do conforto dele ficar sentado debaixo da ponte com o sujeito é porque tem uma simpatia. Mas por que ele fala assim, vamos fazer uma vaquinha e tentar ajudar o homem? Por que os amigos de Jó ficaram só sentados do lado dele, tentando consolá-lo, e ninguém deu 1 centavo para amenizar a pobreza dele? Ele era o culpado. Se ajudarmos Jó, nós estamos indo contra Deus. E se você olhar na Bíblia aqui, tudo que os amigos de Jó falam são coisas muito verdadeiras. Deus é soberano, Jó, você não pode fazer assim. E Jó, diferente do que muita gente pensa, Jó gritou. Houve momentos que ele colocou o dedo em punho, o punho para cima e falou, Senhor, desce aqui e eu vou provar que o Senhor está sendo injusto comigo. Onde então ficaria a fidelidade em Jó? Não era nunca questionar a Deus. Jó questionou. Então você quer vencer a sua dor? Você tem o direito. Em nome de Jesus eu te dou esse direito legal. Pode falar, ai, 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 está doendo. Em nome de Jesus. E terapêutico. Permita-me entrar um pouco na terapia aqui. Admita a dor, coloca para fora essa dor. Tem um sermão que eu faço sobre o perdão. E eu pergunto sempre ao auditório, qual o primeiro passo para perdoar? E até hoje nunca teve um auditório que acertasse a resposta. As respostas sempre vêm, não, o primeiro passo para perdoar é amar, é reconhecer, é pedir força a Deus. Eu falei, o primeiro passo para perdoar é admitir que você está com ódio. O problema não é querer meter a marreta na cabeça de alguém, é dar graças a Deus porque eu não fiz aquilo. Tenha o direito de falar, pai, a minha fé está acabando. Esmurre o travesseiro, grite com ele a oração. Jó fez isso, e não foi isso que denegriu a imagem de Deus perante o universo. Mas no final é interessante a maneira como Deus responde a Jó. Vamos lá para o final de Jó. Jó capítulo 40. Quando você lê, é uma aparente decepção. Sabe por quê? Sabe o que é uma decepção? Porque agora você espera que Deus vai dar todas as respostas para Jó. E o que Deus mais faz é o quê? Enche pergunta. Pergunta. Vamos ao capítulo 40, versículo 6. Perdão, capítulo 38. Aqui Deus vai se manifestar. Capítulo 38, versículo 1. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. É interessante que quando você vai lendo a polêmica de Jó aqui, e Eliú exalta a majestade de Deus, Jó estava esperando, porque quando Jó fala o seguinte, que ele me mate então, para acabar com esse sofrimento, eu queria até blasfemar dele para ele me matar. O problema é que eu não rompi com ele, por que ele está me punindo assim? Quando chega nesse momento final, que Deus vai se manifestar, o clímax do livro, você imagina Deus se manifestando como no Sinai, com raios, trovões, terremotos. Deus aparece numa motocicleta. Porque pelos parâmetros da época, um redemoinho não é o redemoinho do deserto, não é aquele tornado. É um negocinho pequeno assim. Lembra no sítio do Capão Amarelo que tinha o Saci Pererê?
é um negocinho desse tamanho. É como se fosse uma lambreta. Jó está esperando aquele raio para destruí-lo, e Deus aparece. Ei, Jó, quem que é esse que está me questionando aí? Deus apareceu pequeno. E Deus falou: Jó, monta na garupa aí que eu vou te dar uma história. Senhor, entra aí. Jó montou na garupa do redemoinho de Deus e Deus começou a mostrar para ele os depósitos de neve, as estrelas. Aí, Jó, quem fez isso? Você sabe? Não, senhor, não sei não. Como é que faz? Não sei. É aquela hora que todo acadêmico, por mais que você tenha doutorado, você é ignorante em alguma coisa. Não é, Baracá? O que diferencia é o tema da ignorância. O que diferencia é o tema da ignorância. Você pode ser ótimo em psiquiatria, mas talvez foi da área de ciências políticas, você vai ficar calado. Vocês podem ser ótimos em direito, mas se eu falar de medicina... E Jó começou a perceber uma coisa que você tem que perceber essa noite. Em primeiro lugar, não discuta com o especialista. Ele sabe mais do que você. E o especialista, por saber mais do que você, ele vai fazer coisas que você não vai entender. Você não vai entender. O advogado vai te dar uma orientação. Se ele for um bom advogado, não fala para o juiz que você é inocente. Doutor, mas eu vou ser... Você confia em mim? Não fala. Ele sabe, ele conhece a jurisprudência, eu não conheço. Não fale isso agora que não vai ser bom para você. O médico fala assim: você vai tomar esse remédio de 3 em 3 horas durante 6 meses. Mas doutor, mas a dor já passou. Mas você vai continuar tomando. Não discuta, eu sou médico, você não. Depois que Deus deu aquela aula de ignorância para Jó, Jó falou assim, olha o que diz no capítulo 40. Então Jó respondeu, 40 versículo 3. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Que te responderia eu? Eu ponho a minha mão na boca. Uma vez falei e não repliquei. Aliás, 2 vezes, porém não prossegui. E Deus olhou para Jó. Já está bom, né? Mas aí o que acontece? Então o Senhor, do meio de um redemoinho, falou com Jó: cinge agora os seus lombos como homem. Essa expressão, cinge os seus lombos, levanta. Passeio não acabou não. Mas Deus já não tinha colocado para Jó que ele era o ignorante? Jó já não tinha entendido que não dava para discutir com Deus? Por que esse segundo passeio? Aqui que vem o segredo. Vou contar para vocês. Deus falou assim: Jó, você entendeu agora que eu criei o universo, que eu sei muito mais que você? Entendi. Tá bem? Tá, Senhor. Você não tem mais nenhuma pergunta não, Jó? Não, Senhor. Tem certeza, Jó? Tenho. Estou até com medo de olhar para o Senhor. Não, Jó. Eu não respondi tudo ainda. Eu respondi da minha soberania, mas não respondi do seu sofrimento. Monta de novo aí. Eu tenho mais um passeio para fazer com você. E Jó, quando fez esse passeio com Deus, ele viu 2 monstros, que infelizmente os tradutores traduziram por hipopótamo e crocodilo, mas essa tradução está muito infeliz. No hebraico é Behemoth e Leviatã. E se você ler a descrição desses 2 monstros, o Leviatã é como se fosse um dragão, uma serpente do mar. E o Behemoth é um monstro da terra. O Behemoth aparece aqui no verso 15, que eles traduziram como hipopótamo. Contempla agora o Behemoth que eu criei contigo. E o Leviatã aparece no 41, verso 1. Podes tu com o anzol apanhar o crocodilo? Quando você lê o capítulo 40 e 41, você vê Jó apavorado, porque ele viu algo que ele não podia imaginar. Deus duelando contra 2 monstros infernais, diabólicos, e Jó ficava escondendo, e Deus lutava. E Deus fala: tá vendo, Jó? Você consegue fisgar aqui com o anzol? Não consegue. E o próprio Deus parecia ter uma dificuldade de lutar com aqueles monstros. Sabe o que são aqueles monstros? Na antiguidade da Bíblia, o mal sempre era representado por 2 monstros. Um monstro do mar e um monstro da terra. Era o símbolo que eles tinham. Os hititas eram assim, os egípcios têm isso. Uma serpente do mar e um monstro da terra que cospe fogo. Quando você vai para o Apocalipse, você vê essa mesma imagem de 2 monstros, uma besta que sai do mar e uma besta que sai da terra. Esses 2 monstros na literatura bíblica representam as forças malignas na sua intensidade. E mostra Deus lutando com elas. E Deus mostrou: tá vendo, Jó? Eu tô com medo, me tira daqui. Calma, Jó, eu tenho que lutar contra eles. E Jó percebe que Deus sai até machucado dessa luta.
mas ele vence os monstros. Está percebendo, Jó? E agora de Jó já passo para você. Ouça aqui. Até se você quiser fazer um fundo ali para mim, de uma música. Eu pedi para colocar a música porque o que eu vou falar agora é tão impactante que eu quero falar isso para você com um fundo musical para você poder acalmar seu espírito. Nunca mais esqueça o que eu vou dizer. Você entrou aqui com uma dor me perguntando qual o porquê dela? Você não quer o porquê da dor, você quer a solução. Deus, ao combater com aqueles 2 animais no final do livro de Jó, mostra a essência do sofrimento. Estamos num grande conflito entre as forças do bem e do mal. E antes que alguém fale, peraí, Rodrigo, mas tem uma coisa que você falou e que agora ficou... Deus saiu ferido, saiu machucado. O mal não pode vencer Deus, Rodrigo, que é isso? Aprenda uma coisa. Se Deus lutasse com o diabo como Deus, não haveria luta. O próprio fato de haver luta me mostra que Deus não lutou poderosamente como Deus. Entende o que eu quero dizer? Deus é tão poderoso que se ele lutasse como Deus, não teria luta. Só o fato de ter um conflito significa que Deus não está usando todas as forças. Se eu estou lutando contra uma criancinha, é porque eu não estou usando toda a força de adulto. Se eu usasse toda a minha força de adulto, não teria nem luta. Deus não está vencendo o mal com seus poderes divinos, como o Deus Thor, com o seu martelo batendo contra o Loki. Deus não é Deus do Marvel Comics, nem do DC Comics. Ele não é um super-herói daqueles. Sabem qual foi a arma que Deus usou finalmente para derrotar o mal? O seu caráter. E ele assumiu a nossa forma. E quem esteve na minha palestra de manhã no Expo Adventista entendeu por que Deus saiu machucado. É porque a Bíblia diz que Cristo não apenas morreu na cruz do Calvário, mas ele manterá para sempre o corpo humano com as marcas da crucifixão. Ele ressuscitou com o corpo. Nós vamos ter o mesmo corpo de Cristo no céu. Aquela cicatriz que você tem de um machucado, de uma cirurgia, vai desaparecer no céu. A cicatriz dele não vai desaparecer. O mal vai deixar uma mácula eterna no universo, no corpo do Filho de Deus. E agora que Deus sai ofegante dessa luta, ele fala: Jó, você entendeu? Aí Jó fala a parte mais linda do livro, 42, versos 5 e 6. Eu te conhecia, Senhor, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E Deus falou: agora que você entendeu, Jó, você está pronto para pregar isso para os seus amigos. Sacrifica um cordeiro na vista de cada um deles e mostra para eles que esse cordeiro é o preço que eu paguei para que nunca mais a sua história se repita. Amigos, eu não tenho uma resposta humana do porquê de cada sofrimento que você traz. Eu não sei por que Deus deixou sua mãe morrer. Eu não sei por que Deus deixou aquela doença na sua família. Eu não sei. Eu não vou insultar a sua inteligência. Eu não sei por que Deus não está permitindo que aquele seu parente se converta. Eu não sei. Mas como eu disse, você não quer explicação, você quer solução. E a solução eu te dou aqui em nome de Jesus. Essa é a dinâmica do grande conflito. Se eu sofrer demais, eu não suporto. Se eu sofrer de menos, eu não sei qual mal é o mal e não desejo livrar-me dele. Mas por favor, em nome de Jesus, eu apelo para você agora. Aceite a Cristo como seu Salvador pessoal. Ele vai voltar. É lógico, é racional, faz sentido. E tudo que você está passando hoje vai passar. Acredita. Hoje vocês estão me vendo pregar aqui para vocês, mas eu entrei nessa igreja muitas vezes angustiado. Eu sei do que estou falando. Eu também conhecia Deus só de ouvir, mas hoje os meus olhos o contemplam.
Ele não me deu apenas explicações. Eu sou Deus, cala a boca, você não entende nada. Ele assumiu a minha humanidade, Ele morreu por mim, Ele mantém as marcas para todo sempre. Jesus para sempre vai ficar preso a um corpo humano por amor a você. Você não entendeu isso ainda? Isso é pior do que tirar a rainha da Inglaterra do palácio dela e colocar para morar num casebre do Rio de Janeiro. Ele vivia na plenitude de Deus, vai ficar para sempre num corpo humano, glorificado porém humano. Então eu tenho vontade de terminar o meu sermão fazendo um apelo. Mas não é um apelo para qualquer um. Há pessoas que estão vendo lá de baixo daqui. Eu quero que você venha aqui à frente. Se você entrou nessa igreja querendo desistir da fé, ou afastado da fé, ou nem querendo descobrir a fé, vem aqui à frente. Tenha essa coragem em nome de Jesus. Eu vou falar com você igual Deus falou com Jó. Dispõe-te, cinge os teus lombos e vem aqui. Eu quero orar com você aqui como uma vez alguém orou por mim. Deixa eu falar de Deus para você. Em nome de Jesus, vem aqui. Não importa de onde você estiver, eu espero, vem aqui. Deixa eu falar para você que Deus ama você muito como Ele me amou. Por isso que eu estou aqui. Venha mais alguém. Eu quero que você venha aqui, em nome de Jesus. Deixa eu mostrar para você que Deus existe. Por favor. Não deixa eu sair daqui com a dúvida. E que tiver gente lá embaixo, fala que pode subir, eu espero, que eu sei que tem alguém assistindo fora. Em nome de Jesus, vem aqui. Deus ama muito vocês, gente. Eu sei disso, eu não li em livros. Isso aqui foi a minha vida. Enquanto as pessoas estão vindo, eu gostaria que o coral cantasse. E não é para interromper as vindas, não. Enquanto o coral canta, se você sentir no seu coração, vem aqui. Vem aqui. Se você está embaixo, está na galeria, está do lado. Enquanto essa música está sendo cantada, vem aqui. Deixa eu falar do amor de Deus para você. Em nome de Jesus, aceita Cristo como seu salvador pessoal. Vocês não vão arrepender disso. Que Deus use você nesse momento. Enquanto o coral estiver cantando, eu gostaria que vocês viessem aqui. Podem vir aqui. Pode vir, se tiver gente, pode vir, não tem problema. Eu sei que a dor um dia vai passar. Vai passar. Tenha certeza que vai passar. Céus e terra irão passar. Ouça com bastante atenção. Jesus, então, tudo novo transformará. E todo mal que nos aflige aqui chegamos ao fim. Se você sentir em seu coração, vem aqui. Não haverá mais dor, Não nem tormento. mais dor. Amém. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Só o bem, só
Antes que eu faça a oração, eu quero mostrar uma coisa para vocês, mas se há mais alguém que gostaria de vir aqui à frente, pode vir aqui em nome de Jesus. Não tem problema. A gente espera ainda. Tem mais alguém que gostaria de vir aqui para esse momento especial? Não? Então, enquanto isso, olhem para mim aqui. Nós vamos ver agora uma cena muito especial. Eu queria que vocês viessem só para... vieram mais dois. Que Deus abençoe vocês ricamente, viu? Eu peço que vocês venham só para cá. Deixa-me cumprimentá-los. Deus abençoe muito vocês. Vocês podem vir para cá um pouquinho? Podem vir para esse cantinho aqui comigo. Vou fazer uma rodinha aqui. Olha, eu não estou prometendo para vocês que não haverá mais sofrimento. Eu não estou prometendo para você que a dor vai passar em 5 minutos. Mas eu também não vou enganar vocês. Deus vai dar força que você acha que não tem. Ele deu para mim. Gente, isso é verdade. Emocionalmente eu fui ao inferno e voltei 3 vezes. Mas Ele me trouxe de novo e me botou para falar para você. Você está vendo o cara da televisão, mas você não sabe o que o meu travesseiro sabe. Então, deixa eu falar ao seu coração nesse momento. Aceitem a Jesus como Salvador pessoal de vocês. Eu queria chamar a Marisete aqui, vem aqui. Vocês viram essa moça cantando no início com a sobrinha dela, né? Ela veio para Belo Horizonte e ela também passou maus bocados na vida dela. E ela veio aqui para ter uma vida completamente nova. E não é fácil tomar a decisão que ela vai tomar agora de descer as águas batismais. Mas sabe o que todos nós somos aqui? Ela, eu, vocês. Pessoas com dor, com direito de falar que está doendo, para apoiar uns aos outros. Para fazer o que eu estou fazendo com vocês. A Marisete agora vai casar com Jesus em público. E vocês que estão aqui à frente vão ser como se fossem os padrinhos desse casamento. Por que casamento não é feito escondido, como naqueles filmes de Las Vegas, né? Porque é uma coisa que todo mundo tem que ver. Por isso que eu queria que vocês ficassem aqui à frente para serem os que vão ver de mais de pertinho ela entregando a vida a Cristo. Santo Agostinho falava uma coisa, sabe? Sobre o batismo. Tire o espírito, que é água senão água. Mas tem coisas que a gente não vê apenas palpáveis, mas estão por detrás daquilo. Eu tenho certeza que os anjos cantaram com eles. Eu tenho certeza que os anjos estão em festa nesse momento. O pastor Nardi vai entrar no tanque com você agora. E vocês vão ver esse momento todo especial. Bem daqui, só virar assim para vocês poderem ver. O momento em que ela vai entregar a vida dela a Cristo. Podem ficar aqui para ver, dá para ver. A cerimônia que vocês vão ver aqui é semelhante à de Jesus. A Marisete vai ser batizada para o perdão dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nas águas, como Jesus o foi. Que o Espírito Santo caia profundamente sobre sua vida, como apareceu em forma de pomba no dia do batismo de Cristo. Que alegria poder fazer essa sua aliança com Cristo. Diante dessa igreja, desses nossos amigos e irmãos de fé, você aceita Jesus Cristo como seu único e Salvador pessoal? Crê que existe 3 pessoas coeternas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Sim. Você crê na Bíblia como a inspirada palavra de Deus? E é seu desejo obedecer as Escrituras para a honra e glória de Deus? Sim. Você crê na observância dos 10 mandamentos, inclusive no sábado como o dia do Senhor? Sim. Amém, meus irmãos? Está tremendo aqui de emoção. Sua mãe, ali está, seu pai, sua irmã. E os seus novos irmãos. E os seus novos irmãos aqui. Os padrinhos nominais.
É seu desejo ser batizado agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sim. Há um apoio por parte da igreja para fazermos esse batismo? Nem vou pedir votação porque já está votado. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como ministro do Evangelho, eu te batizo para uma aliança eterna com Cristo, seu Salvador. Amém. Amém. Isso aí que faz o inferno tremer. Deus ainda opera nesse mundo, gente. E Ele vai operar na vida de cada um de vocês. Muito bem. Deixa ela só cumprimentar ali. Eu vou fazer a oração de todos vocês aqui. Marisete, eu posso fazer uma oração com você no púlpito e eles aqui? Os demais podem ficar em pé, por gentileza, para que nós possamos orar. Vamos dar as mãos na medida do possível aqui. Querido Deus, eu te louvo por todos os meus irmãos aqui, irmãos e irmãs. Ó Pai, por favor, eu preguei a Tua palavra para eles com muita sinceridade no meu coração, ó Deus. Eu te pedi que o Senhor me usasse mais uma vez. Em nome de Jesus, Senhor, eu espero que o Teu Espírito possa ir aonde a voz do pregador não consegue atingir. Muitos talvez não vieram aqui à frente, mas não significa que não tenham tomado uma decisão sentados mesmo de onde estão. Outros tomaram uma decisão de confirmação. Agora, Pai, a dor é muito grande. Cada um com um problema diferente, emocional, físico, emocional, espiritual, sei lá, doença. Ah, Pai, só sei que dói tanto, Senhor. Até quando, Deus? Até quando nós